Ok. Bom, eu queria iniciar, né, desejando boa noite a todos, agradecendo a presença de todos que estão aqui nessa sala, e vamos aguardando aí, né, a entrada de outras pessoas também. E eu queria agradecer bastante as pessoas que se envolveram, né, para realizar esse evento, essa reunião. Então, o pessoal aí do jornalismo da Unesp, a Milena, a Beatriz, a Ana Júlia, a Gabriel, a Júlia, o Matheus, tá? Que se dedicaram bastante aí em auxiliar nesse trabalho que vai ser apresentado. Agradecer a Vanessa, que aceitou o convite de vir aqui dizer da experiência que o grupo dela tem com relação à implantação de hortas urbanas, né? Queria agradecer especialmente o Nilson, que está na sala, por ter aceito o nosso convite, a Maria Helena, né, a Maria Helena, arquiteta e secretária da CEPLAN, uma grande amiga também, que está aqui presente com a gente, fico muito feliz. E dizer o seguinte, agradecer ao Conselho do Município, né, do qual sou membro, participo do Conselho, e que decidiu e aprovou em plenária que nós iniciamos o ano passado uma série de debates com assuntos de interesse da cidade. Na verdade, foi aprovado em plenária esse ano a continuidade desse trabalho, né, de uma forma perene, que se torne um fórum, onde a gente possa trazer experiências exitosas em termos de desenvolvimento urbano, onde a gente possa trazer desafios, temas, enfim, para que a gente possa pensar a cidade. Então, acho que é um papel muito importante do Conselho, e eu agradeço profundamente aos membros do Conselho que se sensibilizaram e entenderam esse papel importante desse Conselho, tá? E eu queria dar início, então, pedindo para que a Milena fizesse a apresentação dela. Na sequência, a Vanessa vai fazer a participação, vai ter a participação dela, e depois a gente abre para que a gente possa conversar, trocar ideia, tá bom? Bom, boa noite para todo mundo, né? Eu me chamo Milena, faço parte do Voz Uniceia, que é um jornal que a gente produz em parceria com os moradores do Jardim Niceia. E é por isso que a gente está aqui, né? Porque lá está no processo de criação da horta comunitária, da horta urbana, e aí a gente já estava envolvido nisso, foi onde a gente conheceu a Tânia, a Vanessa, e a gente chegou até aqui, né? Mais para introduzir mesmo quem a gente é. Então, a gente vai falar da visão geral das hortas urbanas e depois a Vanessa, que já tem muito mais experiência que a gente, ela vai falar das que ela conhece e participou da criação aqui em Bauru, né? Então, aqui tem uma definição apenas um pouco grande, mas é uma definição, como está gravado, vocês podem depois conferir com mais calma, né? Do que seriam as hortas urbanas, né? Então, claro que é chato se a gente ficar lendo slide aqui, mas é mais para contextualizar, né, que a horta urbana, ela acontece dentro da cidade, é quando uma família, ou até um individual ou em coletivo, decide começar a produzir, né, agricultar dentro das cidades. Né? E aí tem diversos objetivos, né? Objetivos alimentares, de renda. Desculpa, alguém interrompeu? Não, vou continuar, né? E aí as pessoas elas utilizam, né, e podem utilizar, né, as suas residências, seus quintais, lajes, terraços, telhados, lotes de terreno que não foram construídos ainda, né, chácaras, sítios que também podem estar dentro, as chácaras podem estar dentro do perímetro urbano, né, terrenos baldios, laterais de estrada, então basicamente qualquer espaço, né, que claro que não coloque em risco a vida das pessoas, mas que dê para começar a plantar ali uma coisinha ou outra e começar a agricultar dentro da cidade, a gente pode considerar como uma horta urbana, né? E aí isso pode acontecer não só nas residências privadas, né? Mas também pode acontecer em terrenos institucionais, terrenos públicos, além de também acontecer em lugares mesmo, assim, em instituições, né? Como creches, asilos, centro de saúde. As associações também podem ter ali a sua hortinha urbana.
E é basicamente isso que a gente queria introduzir, né? Para vocês terem uma ideia do que é uma horta urbana. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do que é uma horta. Eu venho de uma cidade bem pequenininha, que tem bastante horta urbana. Aqui as pessoas compram salsinha, cebolinha, desses pequenos produtores, e é bem comum por aqui. E essas hortas, elas podem ser financiadas com iniciativa pública e privada, né? O dinheiro para essas hortas pode vir de ONGs, pode vir inclusive dos próprios produtores, né? Quando você tem uma horta na sua casa, ou ali com os pequenos produtores, com os amigos, né? Mas também pode vir de dinheiro público, que essa é o principal foco aqui da nossa reunião, que não é só apresentar o que é a horta urbana, que não é só mostrar que é legal ter horta urbana e tudo mais, para o desenvolvimento da cidade, mas também de pensar a horta urbana como uma política pública, porque vocês vão ver, tem inúmeros benefícios, né? Mas antes de chegar nessa parte, a gente queria, eu já falei dos objetivos, né? O objetivo dessas hortas é garantir segurança alimentar das famílias com os preços justos e também garantir acesso à alimentação nutricional de qualidade e confiança. A gente sabe que hoje, no sistema que a gente consome alimentos, é muito difícil a gente só vai até o mercado e compra, né? Às vezes é muito difícil saber da onde vêm os alimentos que a gente consome. E comprar dos pequenos produtores das hortas urbanas torna isso um pouquinho mais fácil, né? Faz com que a gente saiba a procedência do que a gente está comendo, que a gente deveria se preocupar muito mais com isso, né? Então, livre de agrotóxicos, com variedade de hortaliças para diversidade de alimentação, além de servir como uma excelente alternativa para a utilização de terrenos abandonados e gerar renda para os produtores. Bom, sobre o funcionamento das hortas. Se eu tiver falando sempre que eu costumo já ir passando, mas se tiver dúvida, acho que pode interromper, pode complementar, não tem problema nenhum para mim. Sobre o funcionamento das hortas, né? O funcionamento das hortas, ele varia, porque, como eu comentei, existem vários tipos de hortas urbanas. Não existe um modelo fixo e pronto de horta urbana. Existem as hortas em casa, né? As hortas nas instituições, em terrenos públicos, privados, etc., como eu já comentei. E, por isso, não dá para a gente dizer, pronto, esse é um modelo de horta urbana único, né? Cada um tem o seu funcionamento, porque cada um tem a sua demanda e o seu número de produção e tudo mais. Elas podem ser trabalhadas tanto coletivamente quanto na forma de indivíduo e família, como eu já comentei. Bom, aqui são exemplos, a gente vai falar alguns exemplos de hortas comunitárias, né? Aqui a gente tem uma horta comunitária da ONG Cidade Sem Fome, que foi uma horta que a gente, na verdade, os nossos repórteres entraram em contato, porque é uma horta bem famosa, de um exemplo que deu certo de horta urbana, principalmente na cidade de São Paulo, que é uma cidade, né, que tem a construção civil mesmo muito grande e muito mais do que, por exemplo, na minha cidade, que é pequena, e teria muito mais espaço para produzir, para ter uma horta urbana. E a gente também vai usar um exemplo aqui, que acho que talvez até a Vanessa vai comentar depois, a gente vai passar só superficialmente, pela horta comunitária do Sítio Bela Vista, em Bauru, tá? A gente vai mostrar esses dois exemplos para reforçar, né, tudo que a gente já falou de bom de horta urbana. Bom, primeiro, a Ana está aqui na chamada, né, Júlia? Trevisan. Estou. Boa noite, eu sou a Ana, eu sou repórter do Liceu e eu conversei com a ONG Cidade Sem Fome. Eles são de São Paulo, capital, como a Milena já falou, e eles utilizam recursos dos próprios investidores e de patrocinadores e apoiadores. Então, eles são uma empresa privada que captam dinheiro para dar continuidade na horta. Então, eles são hortas corporativas que têm como meta a geração de trabalho e renda. Eles fazem como se fosse um processo seletivo, eles estudam o local no qual eles vão fazer essa horta e procuram moradores próximos, desempregados, pessoas em situação de vulnerabilidade social para participar da horta. Então, eles veem a aptidão e a capacidade de cada um para ser algo que a pessoa se sinta bem fazendo. Então, se essa pessoa tem mais habilidade para venda, ela vai para essa área. Se ela tem mais habilidade para fazer a plantação, ela vai para a área de plantação. Então, é feito todo um estudo de campo para saber. Eles fazem um questionamento de forma anônima.
Então, eles não sabem responder, e eles utilizam essa forma porque foi a forma mais fácil que eles encontraram. A partir do momento que eles começaram a fazer de forma anônima, as pessoas começaram a ser mais sinceras sobre o que elas estavam passando, as necessidades, né? Eles faziam perguntas de quantas pessoas tinham na casa, quantas vezes por dia faziam as refeições, quanto gastavam por semana nas refeições. E viram que era uma boa estar construindo uma horta que atendia as necessidades das pessoas. E além deles fazerem isso de pegar pessoas que já têm aptidão, eles também fornecem treinamentos e cursos de capacidade para melhorar os trabalhadores. Então, após identificar os bairros comunidades-alvo, eles procuram conversar com líderes e representantes para ver o que é mais urgente. Assim é passado esse questionário. E o projeto ele tem sempre uma grande aceitação do público, porque os moradores participam ativamente de toda a produção, então eles conversam muito, eles ouvem muito o público, e assim eles se sentem participantes para poderem dar toda a estrutura. Todos os produtos são comercializados e as pessoas que estão envolvidas na ordem, elas recebem ao final do mês uma remuneração, e uma parte também é reinvestida em produtos para compra de insumos, mudas e sementes. Bom, então, como a Ana falou... Milena. Oi, pode ir? Tá. Como você deu a liberdade para a gente intervir e fazer algum comentário, eu gostaria de aproveitar para comentar a respeito dessa horta que vocês, que a Ana, né, acabou entrevistando e tudo mais. Essa horta, ela tem uma coisa extremamente interessante para a cidade, porque ela é feita debaixo de um linhão, né, demonstrando que, apesar de ser debaixo de um linhão, eles seguem todo um regramento de segurança individual do funcionário, né, isso a partir da parceria com a empresa que comanda e tem acesso a essa questão da rede, mas o mais importante é que era uma área totalmente inutilizada pela cidade. Então, acho que dentro desse aspecto tem esse fator extremamente importante. Uma área que era, na verdade, a princípio inútil dentro da cidade, se tornou uma área produtiva, onde as pessoas são extremamente capacitadas, tem toda uma coordenação muito forte com relação ao trabalho, uma produção bastante elevada hoje, né? E as pessoas conseguem uma remuneração. Então, aquelas pessoas ali do bairro com necessidade, que são que vão para esse trabalho, enfim, essa horta, ela cumpre uma série de funções. Eu acho que essas faces todas que a horta permite são muito importantes, né? Além da questão da alimentação, além do acesso ao alimento, a questão da geração de renda, a questão da utilização de uma área urbana que estava, a princípio, inútil. Então, ela junta uma série de aspectos que são muito interessantes dentro de uma cidade. Era esse comentário que eu gostaria de fazer. Pois é, como a Tânia comentou, né, eles utilizam um espaço que seria inutilizado, né, que ficaria apenas lá existindo para ter uma produção. E hoje a gente não colocou no slide, porque a gente teve um certo imprevisto hoje para fazer o slide. Mas a ONG Cidade Sem Fome, ela produz tanto que, além de vender, ela acaba doando parte do alimento que eles produzem para as populações ali próximas, né, que não teria condições de ter uma alimentação de qualidade. Porque outro viés importante da horta é o acesso a uma alimentação de qualidade. Como eu já comentei, é muito fácil a gente ir no mercado e comprar algo que a gente não sabe de onde vem. Mas e a alimentação, ela está muito ligada à questão de poder aquisitivo e também à questão de em que lugar da sociedade você se encaixa, né? Se você consegue comer bem, é porque você tem dinheiro, e se você não consegue comer muito bem, é porque você não tem dinheiro para comprar, muitas vezes, alimentos de qualidade, né? Então, é muito importante que as hortas comunitárias que
e urbanas, que além de produzirem para vender, conseguem produzir para doar e também ajudar nessa questão social, mais um ponto que reforça a importância da gente pensar em políticas públicas e pensar em ter mais hortas urbanas na nossa cidade. Por isso, né, a gente colocou um exemplo de Bauru, mas a gente vai comentar brevemente, porque eu já falei para vocês, a Vanessa vai trazer outros exemplos. Tem a horta comunitária do sítio Bela Vista, né? Bom, agora ela é comandada inteiramente pela Comunidade Território 9 de Julho e o CRAS daquela região, né? Ela foi iniciada em 2017 em parceria com um outro projeto de extensão da Unesp, que é a Enactus, da Unesp de Bauru, mas ali no começo apenas, né? E depois eles começaram, e aí os voluntários começaram a usar, né, um terreno do próprio sítio Bela Vista, que antes ele era usado como lixão. Então, o primeiro benefício de ter aquela horta urbana naquele local foi pegar um espaço onde era um lixão, que muitas vezes contribui para acúmulo de dengue, de mosquito da dengue, né, de lugares que são focos de dengue, acúmulo de animais peçonhentos, como escorpião, aranha, barata, rato, e sem contar, né, mato, lugares perigosos e tudo mais que crescem no terreno abandonado. Então, em primeiro lugar, né, já é fazer essa limpeza do terreno e começar a plantar e, a partir dali, produzir comida naquele espaço que antes era um lixão. Depois, o pessoal do sítio Bela Vista passou por umas dificuldades, né, e precisaram de ajuda. E onde eles procuraram essa ajuda? Eles procuraram ajuda com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, né, que é a SAGRA, e a SAGRA atendeu, né, a reivindicação deles e firmou uma parceria com o pessoal do sítio Bela Vista. Né? E aí, a partir disso, né, então a SAGRA se dispôs a cuidar ali do solo, que eles tiveram alguns problemas, com os recursos próprios públicos. A partir disso, a horta voltou a funcionar e funciona até hoje. Eles têm, inclusive, um plano futuro, né, de fazer com que a horta ela gere excedentes e, a partir daí, possa ser vendido, né? Porque, por enquanto, serve apenas para abastecimento próprio, se eu não me engano, do bairro, né? Mas depois o plano deles é vender esse excedente e gerar uma renda, uma graninha ali para os produtores. Bom, como a Tânia já comentou, se alguém quiser interromper, fica à vontade. Como a Tânia já comentou, né, dos benefícios da horta, a gente só vai reforçar, né? Os benefícios das hortas urbanas são muitos, né? Então, saúde, a questão de você ter acesso a um alimento de qualidade, a alimentação em si, né, de você conseguir se alimentar bem, consumir mais nutrientes, né, e ter sempre o alimento, né, porque tem muitas vezes que é difícil você ter um arroz, um feijão, o básico em casa, né, e essas hortas garantem que você tenha pelo menos alguns legumes ali para comer, algumas hortaliças, né, que também são bem importantes na nossa alimentação. Renda de trabalho, como a gente já comentou aqui algumas vezes, né, quando a gente tem uma horta urbana que funciona muito bem, a gente consegue produzir para consumo e gera excedente. Então, a gente consegue vender e gerar uma renda, né, para as pessoas que trabalham ali. Então, são inúmeros benefícios, né? Além de limpar, que é o próximo, limpeza do espaço. Então, você limpa o espaço que estava inutilizado, você produz comida para você e você ainda consegue fazer com uma população que está à margem, né, ali da sociedade, ou até uma população que está desempregada, começar a ter a sua renda. Então, são inúmeros, não problemas, mas inúmeros casos, né, sociais que a gente consegue reduzir só com a horta urbana. Bom, então aqui tem alguns exemplos, né, de onde a gente poderia usar, a gente pode usar os produtos que advêm das hortas urbanas em Bauru, né? A gente pode usar no Bom Prato, para produzir o alimento do Bom Prato, então, pés de alface, pés de rúcula, legumes, tudo isso a prefeitura pode comprar esse produto que vem das próprias hortas urbanas, que já geram 1 milhão de benefícios, e também utilizar no Bom Prato. E também a Ele Sabe. Eu não sei se a Vanessa vai falar mais, aqui tem um texto, como vocês vão ter acesso à apresentação depois, acho que vocês podem dar uma lida, pausar e tudo mais, né? A Ele Sabe também tem alguns projetos de utilizar alimentos que advêm das próprias hortas deles e também de hortas urbanas de Bauru para produzir comida na cozinha comunitária e também no Bom Prato, que a gente comentou antes. Inclusive, né, atende cerca de 1.500 pessoas por dia
gerando refeição para tudo isso de gente, né? Então, o pessoal da Ele sabe, não sei se alguém quiser comentar, mas tem essa fala deles aqui. Cultivar os próprios vegetais faz com que aumente os nossos conhecimentos sobre esses alimentos, motivando nossos usuários a seguirem uma alimentação balanceada e que valorize a presença desses itens no seu dia a dia. Como a gente já comentou, é importante, né, saber se alimentar bem, saber de onde vem nosso alimento. Então, já caminhando para encerrar, já deu acho que 11 minutos, por isso tudo é necessário pensar nas hortas como uma política pública, como eu já comentei, né? Existe uma lei no Senado Federal que tramita desde 2015, que é um projeto de lei sobre a agricultura urbana. Eu estou com esse projeto aqui aberto, né, com esse projeto de lei, ele já foi aprovado na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e está no Senado, né, para ser votado, revisto em algumas comissões. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada, claro, a gente pode encaminhar depois, mas é um projeto basicamente que quer regulamentar as hortas urbanas no Brasil, para vocês verem quão importante é ter hortas urbanas, né, nos centros urbanos, não só os grandes, mas os pequenos também, nas cidades pequenas, por novos benefícios que a gente já falou. Mas aqui, claro que eu vou ler a lei toda, né, para vocês, que ficaríamos aqui até meia-noite, mas basicamente o projeto é esse, que é regulamentar o que é agricultura urbana, né, os objetivos dessa agricultura urbana, pensando em segurança alimentar, pensando na geração de renda, na resolução de problemas sociais que podem ser muito bem tratados através do trabalho nas hortas urbanas, né? Então, estimular o trabalho familiar, promover a educação ambiental, promover a educação alimentar e inúmeros benefícios que as hortas urbanas elas propiciam, na verdade. E aí, tipo assim, não sou eu, não é a Tânia e Vanessa apenas que estamos aqui falando sobre a importância das hortas urbanas. Tão importante é o tema que ele já é um projeto de lei federal que foi, inclusive, já aprovado na Câmara dos Deputados, de tão importante que é a gente pensar, sim, em hortas urbanas como políticas públicas. Isso beneficia os produtores, a prefeitura, ONGs, isso beneficia o poder privado, o poder público, porque, na verdade, como eu já comentei, né, a gente acaba reutilizando o que seria abandonado, gerando emprego, resolvendo inúmeros problemas sociais. Eu acho que basicamente era isso que a gente tinha para falar, no geral mesmo, e agora a Vanessa vai falar das questões mais particulares, assim, de Bauru. Tânia, seu microfone está fechado. Obrigada, obrigado, Milena, obrigado aí à equipe, viu, que se dedicou, né, em mostrar para a gente algumas coisas e dizer o seguinte: o tema, ele vem sendo, na realidade, praticado em muitas cidades, com muitas experiências positivas, mas o que a gente percebe muitas vezes a falta da política pública. E eu acho que essa reunião hoje, essa live que a gente está propondo, é justamente para que a gente saia daqui com esse pensamento. Se é um caminho interessante, se é um caminho a ser perseguido, se é uma estrada a ser pavimentada por nós bauruenses, né? E principalmente no aspecto, quando a gente pensa na cidade como um todo, né? No seu contexto todo, nas suas multissetorialidades, né? Que são as questões aí que se envolvem, as questões sociais, as questões ambientais, questões que a gente enfrenta o tempo todo em lixos em terrenos baldios, dengue, enfim, uma série de consequências, muitas vezes, de áreas que poderiam estar sendo utilizadas, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, no momento onde o acesso ao alimento é difícil, né? O contexto da cidade é difícil, enfim, eu acho que é esse o grande desafio. Eu acho que é isso, e é isso que esse tema traz. A gente acaba se apaixonando, eu posso me dizer hoje, uma pessoa que se apaixonou pelas hortas,
Participo de um trabalho no sentido de implantar uma horta de fato, né, juntamente com a Vanessa, juntamente com a comunidade do Niceia, juntamente com a Milena, enfim, um grupo, juntamente com o Poder Público, juntamente com a CEPLAN, onde a gente teve bastante apoio também da Natasha, do pessoal da CEPLAN, no sentido de viabilizar. E essa horta deve acontecer, vai acontecer no Niceia. Mas, de qualquer forma, a gente vislumbra muitos caminhos nesse sentido. E é por isso que a gente traz esse tema, né? Muitas cidades foram... Teresina, por exemplo, foi premiada pelo Banco Internacional de Desenvolvimento, porque ela projetou 45 quilômetros de horta urbana, como um parque, uma espécie de parque linear, mas ela usou isso também para melhorar a sua mobilidade. Então, na realidade, o que a gente vê é que pode casar muitos interesses em ações muito simples, na verdade, e de baixos recursos, e que podem, no entanto, ter um retorno para a cidade de uma forma muito efetiva, né? Então, e nós aqui em Bauru, nós temos essa experiência. E muitas vezes não conhecemos. Eu só fui tomar conhecimento de horta, desse trabalho, no ano passado, quando eu entrei nesse grupo de trabalho. Então, na verdade, talvez até nós, bauruenses, não tenhamos conhecimento já do que fazemos, né? Agora, às vezes, precisamos melhorar, precisamos, enfim. Eu acho que é isso tudo que a gente quer entender um pouco mais hoje. Então, eu vou pedir para a Vanessa, né, que vem aqui em nome de um grupo, naturalmente, de trabalho dela, dentro do município, dentro da prefeitura, para nos contar qual é a experiência e o que nós temos em Bauru. Trazer a experiência de Bauru para que a gente tome conhecimento. Tá bom? Vanessa, fica à vontade, viu? Boa noite a todos e todas. Eu também preparei uma apresentação e eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês, o convite do Conselho do Município para participar. Já estava participando das outras atividades, porque também estou como delegada da revisão do plano diretor, mas nesse caso, agora esse ano, com essa nova configuração, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é muito importante a gente ter esse fórum de debates para discutir a nossa cidade e as práticas que são possíveis na nossa cidade, que já existem, e aquelas que a gente pode importar de outras localidades do Brasil e até do exterior. Isso é muito importante, porque a gente não veio aqui para inventar a roda, a gente veio aqui para construir alternativas. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos que foram convidados, que quiseram participar dessa discussão e conhecer um pouco mais, talvez, do nosso trabalho, quem não conhece. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vocês já estão vendo? Já. Ai, que bom. Agora eu não vejo mais vocês, né? Então, primeiro eu vou falar, né, do tema Hortas Urbanas, um caminho para o desenvolvimento sustentável, a experiência de Bauru. Então, no caso, como eu trabalho na área da habitação, trabalho social do programa Minha Casa Minha Vida, e também já atuamos em algumas regularizações fundiárias, o nosso trabalho é dentro da política urbana, dentro da política de habitação de interesse social, que é construir com essas famílias que possuem o acesso à moradia através dos programas ou que ainda não têm o seu direito garantido, as alternativas e decifrar esses caminhos para que elas consigam acessar a cidade de forma plena através da garantia de todos os direitos sociais, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, a partir do momento que elas são indicadas para morar no programa, e nas outras áreas, a partir do momento que o município se compromete em atender essas famílias dentro da política habitacional. Então, o nosso papel é dialogar com a cidade, os seus elementos, os seus equipamentos e as pessoas para que a gente consiga uma melhoria da qualidade de vida dessas famílias. O trabalho social na habitação em Bauru, no caso,
desde que essa equipe começou, né? Desde 2014, quando a vice-prefeita Estela criou a Coordenadoria de Habitação de Interesse Social, que era uma equipe específica para executar o trabalho social em habitação, porque anteriormente era a Secretaria do Bem-Estar Social que realizava as ações de trabalho social, mas como são objetos diferentes, objetivos diferentes, existia um acúmulo de funções, né, de responsabilidades em relação aos técnicos que executavam essas ações, e isso demandava uma série de dificuldades quando a Caixa Econômica Federal sugeriu que Bauru deveria ter uma equipe específica, que também já constava no plano local de habitação de interesse social, até mesmo no plano diretor, a importância de uma secretaria de habitação, mas como ainda não foi implantada na cidade, naquela época a vice-prefeita organizou uma equipe específica para trabalhar a parte social da habitação de interesse social, porque nós estávamos no auge do programa Minha Casa Minha Vida, com 19 empreendimentos contratados e precisávamos dar celeridade e qualificar as ações. Em 2017, até 2017, nossa equipe trabalhou com a fase 2 do programa, que compreendia 12 empreendimentos, e a SEBS continuou fazendo o trabalho social da fase 1, que eram 7 empreendimentos. Em 2017, o governo Clodoaldo Gazeta unificou as ações e a nossa equipe ficou responsável por todo o trabalho social do município de Bauru. Nesse intervalo de 2014 a 2017, nosso trabalho ficou muito voltado à seleção das famílias que iam morar nos 12 empreendimentos da fase 2, seleção, o tratamento da demanda e algumas ações de trabalho social. Aí, a partir do final de 2016, na transição de governo, nós construímos, junto com a equipe de transição, uma proposta, nós propusemos, né, equipe de transição, de que as atividades do trabalho social fossem executadas pela prefeitura através das secretarias municipais, garantindo ali a intersetorialidade, a aplicação de recursos com mais sustentabilidade, considerando que não eram empresas terceirizadas, que seriam secretarias municipais com a sua expertise nos territórios, executando ações que iam qualificar tanto essas regiões da cidade, como esse diálogo com a população que estaria migrando para esses empreendimentos. Aí a proposta foi aprovada, esse plano, ele foi voltado para a fase 2 do programa, que eram os 12 empreendimentos, e ele foi um plano que se chamou Plano de Articulação Intersetorial das Macroáreas do programa Minha Casa Minha Vida. Nele existiram 35 projetos de execução de atividade de trabalho social, e as hortas comunitárias urbanas foram um desses 35 projetos. Então, nós dialogamos com a educação, com a agricultura, com o desenvolvimento econômico, meio ambiente, cultura e esporte. Essas secretarias estiveram conosco ao longo desses anos, desenvolvendo atividades, descentralizando as suas atividades, indo até esses empreendimentos, essas regiões, levando oportunidades para essas famílias que elas não teriam se elas tivessem que se deslocar, considerando que Bauru é uma cidade que a mobilidade é muito complexa, principalmente para famílias de baixa renda. Então, como eu disse, desses 35 projetos, um deles foi a horta comunitária. Mas como que começou essas hortas? Essas hortas não começaram conosco, elas começaram enquanto o trabalho social estava com a SEBS, pelo Jardim Ivone, que foi um empreendimento de casas, 132 casas no Jardim Ivone, um processo de reassentamento de uma favela, quando existia essa proposta de hortas comunitárias, e a Cláudia, que era a técnica social, e o Mário, que era o técnico agrícola, estiveram à frente da horta do Jardim Ivone, que vocês vão ver um pouco mais à frente as fotos, e dessa experiência,
Bauru foi selecionada, através da Horta do Jardim Ivone, como as 35 melhores práticas sociais do Brasil. Esse prêmio que a Caixa teve durante muito tempo, agora, nos últimos anos, a gente não teve essas etapas, ele visava garantir que essas ações pudessem ser replicadas em outras cidades do Brasil, que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui, né? Quais as experiências que a gente pode aproveitar que aconteceram em determinados locais que podem nos servir. Então, a Horta do Jardim Ivone foi a primeira experiência, ela ficou classificada entre as 35 melhores práticas e também recebeu a moção honrosa da Câmara Municipal pela relevância da atividade. No caso do Minha Casa Minha Vida, aqui é o slide referente à Horta do Jardim Ivone, falando sobre isso, que ficou, né, entre as práticas mais exitosas do Brasil, considerando o seu impacto na renda das famílias. Muitas famílias conseguiram manter as despesas com o imóvel, com o novo imóvel, a partir da renda gerada na horta, acesso, oportunidade de acessar alimentos seguros. A gente sabe que para famílias de baixa renda, a hortaliça não é viável economicamente, muitas vezes por conta do preço de mercado, então elas ficam muito se alimentando da cesta básica e dos ultraprocessados. A variedade de alimentos... Oi? Desculpa te interromper, mas o slide não está sendo alterado. Para mim, está parado. Ah, sim, o slide? Eu não sei se você estava movimentando. Está cortando, tá? Não, está parado. Você está me ouvindo? Ouvindo, sim. Ah, não, eu não mudei. Ah, tá. Está no Hortas Minha Casa Minha Vida Bauru? Tânia? Oi? O slide está no Hortas Minha Casa Minha Vida Bauru? Está no primeiro. Para mim, aqui, está aparecendo no primeiro ainda. Para mim, está mudando. E para os demais? Para mim, está o primeiro ainda. Gente, também. Acho que você tem que clicar em cima Para mim, está em da... primeiro também. Clica em cima da transparência, que acho que ele vai mudando na tela. Em vez de você rolar ele pelo mouse, clica em cima do seu canto esquerdo. E agora? Mudou? Não. Vixe. Tá Hortas Urbanas, Minha Casa Minha Vida. Para de compartilhar e compartilha outra vez, Vanessa. Tá. Parei. Vou compartilhar de novo. Estão vendo? Estamos. Agora eu vou tentar de novo. Vamos ver. Mudou? Não. Aqui para mim, não. Seguinte, acho que na tela do compartilhamento, Vanessa... Agora mudou. Sim. Se você clicar na tela do lado esquerdo, você vai abrir o link que é. Se você falar, e qualquer um de nós clicarmos no lado esquerdo, que tem uma fileira de links ali, ó, é você que chega nele. Ai, gente, acho que eu não sei. Não entendi. Ó, põe ele de novo. Aí experimentam todos vocês, ó. Vê o link que vai abrir? Tem diversos links pequenininhos ali, não tem? Do lado esquerdo. Clique em cima que ele abre. Entendeu? Ele vai mudando. Se for na sequência, ó, por exemplo, ó, cliquei aqui, ó. Ah, não, agora não mudou. Então, quem tem que clicar é você, Vanessa. Clica por exemplo, no slide 2. No slide 2. Aí, ele muda pra gente. Você tem que clicar o mouse. Ah, tá. Não dá para fazer no modo apresentação? Não dá. Porque você não está no modo apresentação, no compartilhamento. Você está na tela, que é o matriz do PowerPoint. Então, você tem que clicar do lado esquerdo ali.
Você tem que abrir o PowerPoint. Voltou no Hortas, estava no outro, agora voltou no Hortas Urbana. Sim, sim. Ah, e vocês querem que eu vá por aqui para ficar mais fácil? Acho que sim, Ó, mais fácil. se clicar e der zoom no outro aqui à sua esquerda, ó, o próximo que aparece é trabalho social na habitação. Isso. É só dar zoom que você abre ele na tela também. Aí depois tem um outro que é o Pai... Como é que é? Pai Me. Não. Aham, Pai-me. É. Tá. Horta reconhecida. É só dar zoom que ele abre, mas fica meio ruim para ler. Ah, tá. Ah, mas assim vocês estão conseguindo ver? Sim. Agora tá certo. Sim. Tá, vou tentar ir por aqui então, que eu acho que é mais fácil de eu não me perder, porque eu sou ruim de tecnologia. 2. Bom, então. Trabalho social na habitação. É isso que está Isso. aberto, agora está bem nítido. Aí foi o que eu falei em relação a essa migração do trabalho das SEBs para um trabalho específico na área da habitação, de interesse social, com uma equipe específica que se dedicava exclusivamente para esses trabalhos. Construímos o plano foi aprovado pela Caixa, nós realizamos 35 projetos, um deles foram as hortas. Só que a gente não inventou a roda. Essas hortas, elas já tinham acontecido em Bauru, através do próprio trabalho das SEBs, e essa horta do Jardim Ivone ficou entre as 35 melhores práticas e recebeu a moção honrosa da Câmara Municipal pela relevância do trabalho. Aí eu estava aqui, em relação aos impactos desse trabalho do Jardim Ivone, que trouxe oportunidade de acesso a essas famílias a alimentos seguros, variedade, que são famílias que não conhecem variedades de hortaliças, muitas, um preço justo e essa capacidade das hortas de ser replicada. Então, foram os critérios que fizeram a diferença na seleção do projeto, na premiação do projeto. Então, quando nossa equipe foi desenvolver os projetos com as secretarias, nós pensamos, se a horta do Jardim Ivone foi reconhecida por esses motivos, por que não replicá-la em outros empreendimentos? Então, a partir de 2017, nós escrevemos dentro do plano do PAIME o projeto de hortas urbanas, e a nossa ambição era implantar uma horta urbana em cada condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. E mais para frente vocês vão ver quais foram os nossos resultados. Nessa época, a Sagra, em relação ao programa, as hortas comunitárias, a gente estava num status numa dimensão governamental, porque o governo apostou na ideia da descentralização das atividades através das secretarias. Então, nós pensamos uma série de ações dentro da agricultura que não somente seria a horta, mas, no caso, por uma série de questões, nós, junto com a Sagra, executamos somente as hortas comunitárias. Qual que era o objetivo desse trabalho? Garantir o acesso à alimentação segura e saudável, segura, livre de defensivo, livre de agrotóxico, né? Então, os princípios que a gente usa são princípios orgânicos, para que essas pessoas também, né, não sejam envenenadas durante esse projeto. Ofertar também uma variedade de alimentos, porque muitas famílias não têm conhecimento em relação a hortaliças, tanto raízes como folhosas, elas não têm, brócolis é uma coisa que as pessoas nunca viram, na maioria das vezes, e outras variedades. Garantir a ocupação dos terrenos da cidade, porque era também uma preocupação. Nós, na relação que a gente estabelece com essas famílias nessas regiões, a gente também discute como elas acessam os equipamentos públicos, a rede de serviços, porque esses empreendimentos foram implantados no Brasil inteiro, na periferia das cidades, então o acesso a serviços públicos é uma dificuldade. A rede de serviços privados também, em muitas localidades, quando o empreendimento é inaugurado, não existe comércio local, então tudo isso dificulta a vida dessas famílias. E o nosso trabalho
garantir a melhoria da qualidade de vida, na mediação aí com todas essas relações e esses espaços. Então, a melhoria da qualidade de vida. Oi? A melhoria... Não tinha cortado, mas voltou. O som? Tinha, mas voltou. Para mim, agora está normal. E a melhoria da qualidade de vida e de saúde das famílias, porque o acesso a uma alimentação saudável é acesso à saúde, né? Proporcionar o acesso a alimentos a preço solidário e uma capacidade de acessar uma porção de acordo com o recurso que ela tem. Então, nas nossas hortas, se a pessoa chegar com R$1, ela vai comprar. Não é somente, a gente só vende o maço. Não, se ela chegar com R$2, ela vai levar um pé de alface. Se ela chegar com R$1, ela vai poder também levar alguma porção do alimento que ela foi ali para buscar. E também propiciar atividades ligadas à história das pessoas. A gente tem uma migração na cidade de Bauru de pessoas do Nordeste, assim como no estado de São Paulo, né? Uma migração muito forte de pessoas do Nordeste, pessoas da zona rural, que tem essa história ligada à questão da agricultura e que são pessoas que, principalmente quando ficam idosas, elas têm agravada a questão do confinamento, por estar dentro da cidade, por não conseguir acessar atividades para a sua idade, principalmente morando em apartamentos. Então, tudo isso, quando a gente chega com a atividade de horta, principalmente o público idoso, é um público que se manifesta prontamente e muitos relatam que as hortas têm mudado a vida deles. E o último objetivo, que não é o maior, mas pode ser, que é a geração de renda para essas famílias. Então, as hortas comunitárias... Até errei aqui na hora de digitar. Então, na época da Sagra, agora eu vou contar como que foi aqui em Bauru. No Minha Casa Minha Vida, na nossa época aqui agora. Na época que a gente fez o plano, a Sagra não estava com tantas condições materiais e de recursos humanos para dar continuidade no projeto. Então, optou-se por licitar uma empresa que realizasse um curso de cultivo de hortaliça, e essa empresa faria a implantação da horta comunitária. E depois desse primeiro passo, a prefeitura assumiria o acompanhamento dessa família. Nesse estágio, a mobilização das famílias, né, esse levantamento de interesse era feito pela equipe social, e o acompanhamento social dessas hortas, a gestão, ficava por conta também da nossa equipe, que possui uma técnica exclusiva para os projetos de horta e os projetos correlatos à horta, que, no caso, também foi a Cláudia. A empresa contratada em Bauru foi a LW Pires, através de um processo de pregão eletrônico. A mobilização, agora eu já estou indo mais para a parte da metodologia, de como aconteceram as nossas hortas. A mobilização era feita assim: nós fazíamos uma ampla divulgação nos empreendimentos, um de cada vez, obviamente, de que ali ia ser ofertada a atividade de horta. E para despertar o interesse dessas famílias, a gente marcava uma palestra, divulgava com cartazes, fazia contatos telefônicos para os interessados comparecer nessa palestra, que o objetivo era apresentar o que é uma horta, como que é uma horta comunitária urbana, mostrar a experiência do Jardim Ivone, que era uma experiência exitosa, para sensibilizar e para buscar os participantes que tivessem interesse nessa atividade. A primeira atividade era o curso. Nós oferecemos um curso para a pessoa aprender, quem não soubesse, a cultivar hortaliças. Como que foi feito o processo das áreas? Nós tínhamos, as 7 hortas que estão ativas hoje, 2 são em áreas privadas dentro dos empreendimentos, o Santana e o Arvoredo. O Arvoredo é embaixo do Linhão, inclusive. Então, são hortas
numa área privada, que é a área do condomínio, em que houve uma autorização dos síndicos para que essas famílias pudessem agricultar esses locais. E as outras 5 hortas que a gente tem foram em áreas públicas. Nós fizemos um processo dentro da prefeitura, solicitando a autorização do jurídico para agricultar áreas públicas, áreas que antes ficavam com mato alto, entulho, essas áreas que a gente tem visto dentro da cidade. A primeira resposta é que não seria possível, porque as áreas institucionais, elas deveriam ficar reservadas para equipamentos como escola, posto de saúde, à disposição das secretarias. E aí a gente foi lá no jurídico e dialogou que a gente só queria fazer a tentativa de agricultar essas áreas, mas que no caso de sair uma linha de financiamento de um equipamento público ou, enfim, o próprio município com seus recursos fosse construir o equipamento, era só avisar com 30 dias de antecedência que a gente fazia toda a colheita e devolvia a área para o município. E a partir dessa conversa, dessa justificativa que teve que ser feita no processo, o jurídico autorizou a utilização de áreas institucionais. No caso de áreas verdes, também houve um questionamento do jurídico acerca de o cercamento da área, enfim, mas a gente também foi lá e dialogou que vários parques também são cercados e a gente também está agricultando hortaliças, raízes, e que seria mais interessante que existisse uma horta naqueles terrenos do que mato e, enfim, entulho, muitas vezes, que é o que acontece na cidade. E aí a gente teve autorização para agricultar tanto áreas institucionais como áreas verdes, então tem 5 hortas que nós temos que estão nesse tipo de área. Então, a inscrição para o curso, acho que eu inverti o slide. Nessa palestra que era oferecida inicialmente, a gente vendia o peixe da horta. Quais eram os benefícios que os interessados poderiam, né, ter com as hortas. Outro benefício que existe também é o benefício de as pessoas do empreendimento conseguirem ali na porta de casa comprar um alimento todos os dias. Então, a gente explicava tudo isso para os moradores. E esse curso que era oferecido, que depois da palestra, quem se interessava podia frequentar o curso, ele tinha aulas teóricas, que aconteciam dentro do condomínio no salão de festas, e tinha as aulas práticas, que já eram na área, né, institucional, lá, o particular do condomínio, onde eles já iam na aula prática pro cultivo de canteiro e a formação dos ciclos de cultura. Na finalização do curso eram oferecidos certificados e os que queriam continuar com a proposta do grupo de horta permaneciam. Aqui é uma aula, já na aula prática, ele já está ensinando a primeira aula prática, que é manusear ferramentas. Essa aqui era o comecinho da horta do Mirante da Colina. Vocês vão ver daqui a pouco como que ela ficou depois e como ela está até agora, né? Ainda bem. Aí agora já começa a vir as fotos. Então, a produção de hortaliça. No final do curso já era o grupo de horta e em aproximadamente 30 dias, essas pessoas já estavam colhendo, que é o tempo 30, 35 dias, é o tempo de colheita já, principalmente da alface, que é o que a gente mais cultiva. E aí, já começava o trabalho em relação a essas hortas, mas cada horta seguia um caminho específico a depender das decisões do grupo, porque a horta é como filho, cada um tem é todo do mesmo pai, às vezes da mesma mãe, mas eles caminham de formas diferentes, são diferentes. Então, aqui na primeira... aqui.
Quais hortas foram implantadas? 10 hortas. As que estão em negrito são as que continuam até hoje. E as que estão sem negrito foram as que não continuaram, por N motivos. Aqui a horta do Jardim Ivone, que foi a horta que ganhou a premiação. Será que eu colocar na apresentação vocês vão ver? Acho que não, né? Deixa assim mesmo. Então, essa é a horta do Jardim Ivone. Até vou aumentar uma foto aqui para vocês verem. Essa foto foi recentemente. A horta do Jardim Ivone, ela já sofreu algumas revitalizações, 2 ou 3, porque às vezes acontece uma dificuldade e tem que começar de novo. Isso é comum por conta da questão de agricultar na cidade. Às vezes é uma praga, agora mesmo eles estão com uma praga. Às vezes é uma questão de chuva, às vezes é um grupo que se desfaz. Então, essa é a horta do Jardim Ivone, que ganhou lá o prêmio que vocês viram. Aumentando as fotos, não dá. Vou tentar trazer para cá. E essas são as 2 mulheres que cuidam da horta até hoje. 2 participantes lá. Aqui é a horta do Arvoredo. Esse residencial que fica ali no Colina Verde, essa que é a horta embaixo do Linhão. Esse grupo é formado hoje por 4 pessoas que estão agricultando ali a área. Pode ver que é embaixo do Linhão, aqui, não dá para ver. Aqui, o Linhão. E essa horta, ela tem aproximadamente, o Ivone tem mais ou menos 2.000 metros quadrados. Aqui tem aproximadamente 400 metros quadrados. Ela é bem pequenininha, dentro do condomínio, recebeu bastante apoio da síndica, por exemplo, né, porque tem que ter esse apoio. Eles já produziram alimentos, hoje eles vendem na bandejinha, eles já estão um nível mais avançado. Produzem molho de pimenta, criaram a própria marca deles, que chama Pimenta Atrevida, já participaram de feira, várias exposições, é um grupo que está bem consolidado. Hoje ela está produzindo, mas por conta do calor agora, que fez muito agora em janeiro, eles estão com algumas dificuldades. Depois eu vou explicar para vocês como que fica a situação deles agora. Essa é a horta do residencial Mirante da Colina, aquela que vocês viram que eles estavam fazendo oficina de ferramentas. Então, nessa horta trabalha o André, a Leslie, ficou no final, né? O André e a Leslie, que é um casal, e a Aninha, que é filha deles. Então, essa menina aqui, ó. Eles estão agricultando aproximadamente uns 1.500 metros quadrados, ali no Colina Verde, do lado da garagem de ônibus. Esse muro aqui, com a última chuva, esse muro aqui, ele caiu todinho, aí inundou uma parte da horta, a chuva judia bastante, mas eles investiram bastante na horta o ano passado, e esse investimento deles fez toda a diferença, porque eles colocaram sombrite em quase a horta toda, e é o que está salvando eles agora nessa onda de calor, que as outras hortas estão com bastante dificuldade. Então, hoje é a nossa maior horta produzindo. Tá acabando, viu, gente? Horta Água da Grama. A Horta Água da Grama ficou somente a Kate, essa mocinha aqui, ela que cuida da horta. A horta tem uma característica diferenciada, ela também vende tempero, vende coisas que ela produz a partir das hortaliças ali que ela planta. Aqui é o pessoal da Sagra limpando a área para ela, né, para a horta. Ela recolhe vários materiais da natureza, como capacete, não sei se vocês viram aqui, vaso quebrado, pinta tudo. A horta é uma graça, é muito linda a horta dela. E ela fica o dia todo lá produzindo alimento. No verão agora também está sofrendo, porque ela tem pouco sombrite. Sombrite é uma coisa que ajuda bastante. Horta do Ipês, é lá no José Regino. Também é uma horta grande, acho que tem mais ou menos uns 800 metros quadrados. E eles têm cultura que dá mais certo no lugar e outro não, né? Eles têm uma produção de repolho e pepino que parece gigante. Também está produzindo lá no José Regino.
A Horta do Santana é uma horta pequena também, 400 metros quadrados. Quem faz agricultura lá são 2 idosos, eles cuidam. A vertente ali deles não é gerar renda, porque os 2 são aposentados, então o intuito deles é produzir alimento para vender a baixo custo, para dar acesso às famílias que não têm condições de comprar no mercado. Então eles vendem bem baratinho e com quanto você chegar lá, você leva. Aqui foi a última colheita que eu fui, às vezes a gente ajuda a escoar. Esses produtos aqui a gente vendeu lá no gabinete mesmo, a gente pega umas encomendas às vezes e vende. Aqui tá acabando, acho que é a última. A Horta do Monte Verde 2, essa foi a que sofreu mais, porque ela fica na Bacia do Batalha, e quando faltou água ano passado, faltou para as hortaliças também. Eles perderam tudo. E aí agora eles estão recomeçando, porque naquela época não tinha água nem para consumo, quem dirá para molhar a hortaliça. Mas podem ver que foi uma horta que ela tem um espaço grande também, uns 1.000 metros quadrados, então ela produz bastante. 2 famílias sobrevivem da renda dessa horta. Um canteiro desse, ele produz aproximadamente 200 pés de alface. Não, acho que esse é 2 canteiros, né? Aqui no caso, 400 pés de alface. E aí, uma muda custa 16 centavos, e depois eles podem vender a uns 50, às vezes R$1 o pé. Então, assim, economicamente é interessante para as famílias, quando não tem essa questão de perder por conta de uma praga, por conta de falta d'água ou qualquer outra questão que seja. Na pandemia, o nosso trabalho se intensificou, porque as famílias em casa, algumas que puderam, geravam uma demanda, um mercado maior para as hortas. Então, nós fizemos um trabalho de divulgação nas redes sociais bem forte. A gente mandava os preços das verduras nas redes sociais. A maioria das hortas tem Facebook. Teve horta até que estava entregando hortaliça pela cidade, né, naquela época. Essa aqui é a Horta do Santana, aquela que eu falei para vocês que vende bem baratinho, que é porque as famílias não têm muita condição financeira. Aqui eles fizeram uma feirinha que eles estavam vendendo nesse dia R$1 o pé. Foi na pandemia, porque eles queriam garantir que as famílias conseguissem acessar um alimento, esses idosos. Eles têm bastante preocupação social. Esses projetos, eles foram integrados a outros também, que foi o plantio de pomares urbanos, que a gente fez junto à SEMA e a ONG Fruto Urbano. Nós quisemos também garantir acesso a frutas dentro da cidade, então nós plantamos 10 pomares urbanos, foram aproximadamente 1.000 mudas de frutíferas, e o projeto da Unidade Móvel de Vida Saudável do SESI, que nós também contratamos, foi outro projeto, para oferecer cursos para que essas pessoas pudessem colher os produtos da horta e elaborar eles com receitas nutritivas e saborosas, já que muitos não conheciam algumas das hortaliças que produziam. Aí eu trouxe essa tecnologia, mas tem outras também, é que eu não tinha foto. Eles criam bastante ferramenta. O seu Antônio criou uma ferramenta já para furar canteiros. Esses dias ele confeccionou uma balança bem assim, com materiais recicláveis. Essa aqui é uma piscina que a Horta do Mirante fez para captar água da chuva. Ele colocou uma bomba. Hoje, parte da água que ele usa na irrigação é dessa captação de água da chuva. Isso tudo ele fez por conta, não teve investimento público, foi o dinheiro da horta mesmo que ele foi investindo. E as hortas inativas, que não conseguiram continuar, foi o Jardim TV, Três Américas e Monte Verde 1. No residencial Eucaliptos aconteceu o curso de horta, mas não aconteceu a implantação. E nós também temos divulgado o trabalho em fóruns, em congressos. A gente tem feito isso para mostrar que é possível fazer em qualquer cidade do mundo, eu acho, né? Só se for muito inóspita as condições climáticas. Mas no Brasil é possível fazer em qualquer cidade. Nós fizemos aqui, não é fácil.
Hoje, a Secretaria de Agricultura está conosco, nós estamos fazendo, nas últimas semanas, uma avaliação em todas as hortas, para a gente, por conta desse janeiro, que foi um sol muito intenso, para a gente melhorar as condições dessas famílias para a agricultura, mas o objetivo, acho que, da live era mostrar que Bauru também, né, tem experiências nessa área, que é possível fazer, que é de baixo custo e alto impacto. E que nós estamos à disposição, tanto do Conselho como da Prefeitura, porque não temos mais empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, mas a relação dessas pessoas com a cidade não se extingue com a mudança. Ela continua porque outras demandas acontecem a partir do momento que elas mudam para essas casas. Outros direitos, às vezes, elas têm que acessar, às vezes, alguns também elas perdem o acesso por conta justamente da mudança, enfim, é uma série de complexidades que a gente tenta, né, busca construir alternativas dentro das possibilidades do poder público e fora também, porque a gente também dialoga com outros setores da sociedade. E agora? Acho que eu fecho, né? Ai, meu Deus. Acho que terminei. Eu acho. E tem os links dos vídeos, a gente deu muita entrevista na TV, você colocar no YouTube Minha Casa Minha Vida em Bauru, vocês vão ver várias matérias, várias reportagens em relação às hortas. Obrigada. Quero parabenizar, né, e agradecer bastante a Vanessa, né, por trazer aí toda essa... passar para a gente toda essa experiência, essa vivência, e que talvez a maioria dos bauruenses nem sequer conheça, né? E eu ia pedir justamente para quem quiser falar, fazer comentários, que ergam a mão, e eu já vi que o Maninho já fez, né? Maninho, e a gente vai meio que organizando aqui, tá? Maninho, fica à vontade, viu? Boa noite a todos. Gente, realmente, ó, vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Isso daqui, ó, tá vendo? Ó, acabei de vir do sítio. Abacate. Ó, aquela fruta cara, ó, quanto? Ó, isso daqui não foi ninguém que plantou, isso daqui eu ganhei, tá vendo? Eu ganhei e plantei. É tão simples plantar, é tão gostoso plantar, e o brasileiro não planta. Sabe, tem cara que tem uma propriedade enorme, por exemplo, meu sítio mesmo, quando eu comprei, tinha um pé de limão, não tinha mais nada, entendeu? Então, é muito simples. Em casa, sabe? Então, acho que é falta de uma cultura também de vinho. Eu acho extremamente importante esse projeto, eu acho que estão de parabéns aí com ele, eu acho que a gente pode ter condições de melhorar. E pensando em ajudar o pessoal de baixa renda, entendeu? A gente pode pensar também em acabar com esquemas de fazer loteamento tão longe, porque é melhor porque o construtor recebe mais dinheiro, ou porque alguém está recebendo dinheiro, não é verdade? A gente tem que pensar no todo para o bem-estar dos pessoal de baixa renda. Então, eu acho que a gente tem condições de... Tem tanta área em Bauru aqui encostado, não tem por que aprovar, porque é fulano, ciclano, loteamentos longe. Outra coisa também é que eu volto a falar, que eu sempre bato na tecla, é gerador de emprego, né, gente? Nós temos que gerar emprego, dar chance para esse pessoal, gerar emprego para eles, nós vamos arrecadar impostos, nós vamos para eles. Eu acho que não tem coisa mais nobre, melhor coisa que a gente pode fazer para o pessoal de baixa renda do que dar um bom salário, é qualificar essa mão de obra. Nós estamos falando de horta, eu conheço que a gente mexe com isso, eu nasci em propriedade rural, né, tudo. Eu conheço o cara que tem um alqueire, ele cuida, ele cria a família inteira, entendeu? Com 4 filhos, entendeu? Tira dinheiro, é gostoso, né? Tem a Lúcia Gai, que fazia parte aí do conselho, né, municipal. Eu sou vizinho de propriedade dela. Vocês precisam ver como ela leva a sério a questão de não usar agrotóxicos, não usar essas coisas. Ela até deixa de arrecadar dinheiro, porque ela tem um passo enorme na frente, que ela não arrenda nada para não ter problema com contaminar a horta dela. Entendeu? Então, é muito legal. Eu acho que vale aí o incentivo aí também do poder público. Mas, assim,
uma seriedade, né? Não que houve no passado, assim, não estou falando do seu projeto específico, tá? Estou falando de certas coisas que eu vi de errado no passado. Vamos tentar fazer isso daqui de uma forma honesta, de uma forma justa, entendeu? Para que seja exemplo para o Brasil todo, que realmente a gente pense nesse pessoal de baixa renda, entendeu? Vamos lá ajudar, vamos lá. Agora, eu acho que também tem que fazer um incentivo para essa turma vir plantar. Hoje você põe um cheiro verde em casa, é um vasinho pequenininho. Você vai nos outros países aí, todo mundo tem. No Brasil não tem, entendeu? Então, sei lá, acho que é por aí. Mas, de qualquer forma, gostei muito do projeto. Eu não pude acertar assistir no todo, né? Que eu estava com compromisso fora aí. Mas estamos aí, estamos juntos. Se vocês precisarem aí que eu puder ajudar, ok? Boa noite a todos. Obrigada, Maninho. E acho que é bem isso mesmo que você falou, é fortalecimento mesmo. O Nilson levantou a mão. Nilson, fica à vontade, viu? Olá, boa noite para todos. Parabéns pela palestra, muito interessante, achei muito legal. O que eu gostaria de perguntar para elas, não sei, para quem quiser responder das palestrantes, é assim, a gente sabe que também existem outros tipos de hortas, né? Hortas verticais, né? Até hidropônicas, tal, e hortas em pequenos espaços também, né? Já que nem sempre há uma disponibilidade de espaços. Vocês já tentaram alguma coisa nesse sentido para incentivar que as hortas possam ser cultivadas em lugares menores, ou quando não há um espaço para que elas possam se dar dessa forma que vocês mostraram, mais extensiva, né, dessa horta mais tradicional? Era isso. Obrigado. Vanessa, você quer responder? Depois eu gostaria de fazer até um comentário. Posso sim. Então, professor Nilson, a gente, na nossa ideia de projeto, eram hortas comunitárias urbanas e hortas domésticas. Então, a depender do condomínio, a gente, na avaliação do público e das áreas, porque também existiam alguns empreendimentos que a gente não tinha área disponível, área pública. Então, a gente tinha a possibilidade que a empresa implantasse hortas domésticas. Mas, no desenvolvimento do projeto, o interesse foi só pela horta comunitária. Então, nós pensamos, sim, na possibilidade de desenvolver hortas domésticas, verticais nos empreendimentos. Pensamos em desenvolver estufa, inclusive o Jorge, que hoje está, né, nesse trabalho junto com a gente, é engenheiro agrônomo da prefeitura, né, funcionário de carreira, e ele se envolveu, construiu junto com a gente até o projeto técnico de estufas urbanas. Também nós tínhamos um projeto de unidade de processamento de alimentos. Então, eram várias frentes dentro da área da agricultura. Só que o que deu mais certo, pelo pouco tempo que a gente teve, todas as condições, né, daqueles momentos, foram as hortas comunitárias, mas nada impede. Hoje a gente, né, só adiantando, nesse trabalho que a gente está desenvolvendo no Niceia, a gente vislumbra a horta comunitária e as hortas domésticas. Então, o nosso objetivo lá é esse. Então, são alternativas, sim. A partir do momento que a gente tiver essas possibilidades, a gente vai implantar com toda certeza. Só queria fazer um comentário que eu estava verificando algumas hortas e tudo mais, uma experiência em São Paulo de horta vertical numa produção elevadíssima, em um salão até relativamente pequeno, né? E hidropônica, mesmo como o Nilson comentou, e com uma produção muito grande. Então, assim, são essas experiências aí que eu acho que realmente o Nilson tem toda a razão, o Bauru precisa buscar, né? São outras formas de fazer e que já estão dando certo, porque é como a Vanessa falou, ninguém quer inventar a roda, mas, na verdade, se utilizar de experiências já que têm sido efetivas no sentido de repente, estar trazendo de uma forma mais eficiente, mais sistemática e organizada para Bauru, né?
A Ana Paula é a próxima. Ana, fica à vontade, viu? Olá, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Na verdade, eu sou Ana Paula, eu trabalho no sítio Bela Vista. Eu acho que eu queria compartilhar algumas informações que a gente tem já mesmo que fomos descritos dentro da palestra, né? Hoje o serviço trabalha em duas vertentes. Nós trabalhamos com o serviço de convivência para criança também, onde ensinamos essas crianças e partilhamos essa ideia de horta, para que elas possam ter acesso a essa qualidade de vida e esse costume também. E partilhamos também com um programa de apoio social, para que essas famílias tenham condições de ter em sua mesa as hortaliças e legumes e verduras. Usamos hoje a horta como estratégia de fortalecimento de vínculos, tanto com a população do território, quanto com a população atendida pelo Serviço de Convivência de Crianças, fortalecendo esse contexto, e trabalhamos também, em alguns momentos, com a horta doméstica. Nós estendemos as hortas comunitárias para essas famílias dentro do Serviço de Convivência, tanto para criança e adolescentes, quanto para as famílias do Programa de Apoio Social também do Território 9 de Julho. Então, essas são as nossas ações específicas nesse momento. Nós estamos passando pelo processo de reformulação. Como a Vanessa disse, essa terra precisa descansar esse período, então nós estamos refazendo esse processo, reativando alguns contextos e formalizando novos parceiros, né? É um processo que iniciou-se desde 2017, que vem nesse processo de caminhada. O ano passado a gente teve essa dificuldade devido à pandemia, nós não tivemos acesso dentro da horta por ser uma organização não governamental, nós não podíamos receber ninguém dentro do nosso espaço. Hoje nós estamos voltando gradativamente em pequenos grupos mínimos, mas por quê? Foi uma necessidade, um apoio especificamente da equipe técnica no momento de isolamento social dessas famílias. Então nós optamos trazer uma família por vez para que a gente possa dar condições para que ela tenha acesso também a esse processo, tanto do vínculo como a ação do cultivo das hortaliças e até mesmo a colheita, e seja entregue na mesa dessas famílias. Era só isso. Ana Paula, prazer em conhecer você, parabéns, viu? Eu acho que você acaba trazendo, assim, coisas importantíssimas, que é essa questão da cultura, né? Aquilo do hábito de se fazer da criança. A criança está inserida dentro desse processo todo, parabéns mesmo, viu? Fico muito feliz em conhecer você, viu? Fátima se inscreveu, fica à vontade, Fátima. Oi, boa noite, gente. Eu tenho só uma dúvida. Eu sempre gostei muito desse tema, tenho procurado até acompanhar sempre que posso, sempre que tem alguma coisa a respeito disso, eu procuro acompanhar. Eu tenho uma dúvida, que é assim, pelo que eu percebi, pelos projetos, eles aconteceram sempre aí num espaço público, né, acompanhado por vocês. Mas se tiver um espaço amplo, por exemplo, de uma igreja, de algum lugar, existe a possibilidade de fazer um projeto como esse, se isso for para atender uma população? Tem algum exemplo desse caso assim? Num espaço, vamos dizer assim, um espaço particular, né, mas que seja cedido para desenvolver o projeto. É possível? Desculpa, a Igreja Missionária Cristã, a CMC, o pastor Abílio, nós temos sítios, né, que fica na Moruiacanga, e é feito isso daí, assim, tá? Desde criação de carneiro, outras coisas, tudo é desenvolvido lá. Então, é possível, sim. Essa daí eu estou falando porque é a qual eu frequento, tá? Mas eu tenho a impressão que deve existir diversas outras que fazem isso daí também, tá? Tá ok, então. E também, assim, se depois, se a gente precisar de mais informações, com quem que a gente procura, né? Onde é que eu posso estar ligando e trocando mais informações?
Isso que eu gostaria também que vocês pudessem deixar aqui para a gente, tá bom? Mas parabéns e muito obrigada. Obrigada, Fátima. Eu acredito que a Vanessa, eu acho que seria talvez o ideal nesse momento, porque a Vanessa está ligada ao poder público, né? Nós não estamos, no entanto, eu acho que um dos nossos grandes objetivos aqui é justamente iniciar um debate no sentido do quê? Temos uma certa experiência, vamos dizer assim, né? Já que Bauru já caminhou nesse sentido, e que a gente vê que é possível uma ampliação muito maior. Uma ampliação muito maior em muitos aspectos, né? Aspectos voltados desde a questão aí do território, da colocação dentro da cidade dessas hortas, da necessidade da legislação. Eu acho que existe uma lei municipal, como foi dito pelo pessoal da Milênio, existe uma lei a nível de Brasil, que está no Senado, justamente pelo interesse de que essas atividades sejam regulamentadas e desenvolvidas, né? Mas eu acho que essa sua pergunta, eu não sei se hoje isso é possível ou qual seria o caminho, mas poderia estar previsto em legislação, essa possibilidade, né? E até no sentido de que haja uma vantagem, tem tantas áreas abandonadas, tantas áreas onde só serve para acúmulo de lixo, doença, incômodo aos vizinhos, aos moradores, né? Então, eu acho que é essa a questão. O quanto nós podemos, o que devemos, o que podemos fazer no sentido justamente de implementar, de incentivar, né, essas ações. Mas eu acho que neste momento, talvez a Vanessa seja a pessoa mais indicada para que possa te auxiliar em alguns aspectos. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá, e aí eu não sei como que vocês trocariam aí Mas se não, depois, qualquer coisa, eu deixo aí meu celular, a Vanessa coloca dela e você chama a gente, tá bom? Tá bom. Ô, Tânia, deixa eu só trazer só uns poucos elementos aqui. Primeiro, né, mandar um beijo para a Ana Paula, que é minha colega de profissão e minha amiga. E ela faz esse trabalho também há bastante tempo, incrível. E para Fátima, o que eu tenho acompanhado dentro da prefeitura, existe realmente uma legislação municipal, mas ela precisa trabalhar alguns aspectos sobre, principalmente a questão do acesso dessas famílias à terra, qual seria essa terra, e a água. Como seria o custeio dessa água, porque hoje existe a questão da despesa do esgoto, que encarece muito a água para a agricultura urbana. Acho que são os dois aspectos aí que a gente precisava melhorar na cidade de Bauru, especificamente. E o que eu tenho observado, que é o caso do Niceia, que associações, ONGs, né, entidades aí sem fins lucrativos que queiram desenvolver hortas comunitárias, elas têm que fazer uma solicitação, um processo na prefeitura, e eu acredito que ele vá, a partir de agora, eu só trabalho no Minha Casa Minha Vida, né? As outras solicitações vão para a Sagra, que é a Secretaria de Agricultura que vai avaliar. Então, precisa de orçamento, precisa de investimento em recursos humanos, todas essas questões que o município de Bauru precisa avançar. Precisa ser compreendida como uma política pública. Dentro da política de habitação de interesse social, a gente conseguiu superar, né, aqui dentro da cidade de Bauru, aquela visão que a moradia popular era só a entrega da casa, essa relação muito com o concreto, com o físico. Nós conseguimos superar isso e mostrar para o poder público que não vai adiantar a gente entregar a casa sem um trabalho social, sem um trabalho com as relações sociais, com a relação dessas pessoas com a cidade. Nós fizemos 10 pomares urbanos dentro da cidade de Bauru e a gente não teve um vandalismo de uma única árvore, porque existe um trabalho com essas famílias. Então, não é somente entregar um imóvel, não é somente entregar uma praça, não é somente entregar uma escola. Então, dentro da política urbana, o trabalho social é fundamental, porque o que a gente faz e constrói dentro da cidade são para as pessoas, mas elas têm que estabelecer uma relação com isso. Então, são coisas que eu queria trazer para você. E colocar que nós temos uma página no Facebook, o Minha Casa Minha Vida, entra lá e vai nas fotos, nas notícias, que vocês vão ver o quanto que a gente desenvolveu aqui na cidade.
Van, vou sugerir que você coloque no chat para as pessoas, porque aí as pessoas podem ir acompanhando também, né? E se comunicando, inclusive, né? Deixa eu só tirar uma dúvida que eu não entendo. Por exemplo, a gente está falando, né, pensando no pessoal da baixa renda e tal. Por que não é permitido? Eu lembro uma vez que eu perguntei para o Rodrigo Agostinho, quando ele era vereador ainda, que a gente tinha que arborizar aqui os vilargos, tá? E eu falei, não posso plantar árvores mistas, né? Ou seja, frutíferas e as outras. Ele falou que não, tinha que comprar lá e era no viveiro dele lá. Então, por que não? Nós não temos legislação, porque uma fruta todo mundo come, um passarinho vem comer, sempre vem que está comendo, né? Alguém vai comer, né? Eu acho que não pode diversificar isso daí, cara. Não é permitido por lei? Por que isso daí? Que não é permitido árvores frutíferas. Por exemplo, eu esqueci de mostrar ali, eu tenho louro, né? Que é árvore. Entendeu? Um pé de árvore dá tanto, por que não pode plantar uma árvore assim? Tem que ser... Maninho, desculpa, eu não entendi, mas você fala arborização de rua, nas calçadas? Nas calçadas? Oi? Plantio de árvore na calçada? Não na calçada. Eu digo, quando você vai fazer um bosque, quando você vai fazer uma área verde, quando você tem que urbanizar, entendi. Você tem que arborizar, entendeu? Eu tive a experiência aqui, quer dizer, não foi permitido, eu queria plantar árvores mistas, ou seja, árvores frutíferas e as outras árvores. E a resposta do Rodrigo Agostinho foi assim, eu não gosto disso, entendeu? Agora, depois eu até fiquei sabendo que o viveiro era dele lá, para comprar. Mas, enfim, até hoje a gente não vê. A arborização, quando a gente vê, não pode ser árvores frutíferas, não pode ser, por exemplo, um pé de louro, né? Tudo isso o pessoal vai usar, entendeu? Por que isso daí? Não é permitido? Isso aí é uma lei municipal, é uma lei estadual, federal? Como que é isso daí? Maninho, eu especialmente não saberia te responder, posso até dar uma pesquisada. Assim, a arborização de rua frutífera é permitida. Nós podemos plantar árvore frutífera na calçada, isso é permitido, né? E eu desconheço, eu não sei se especialmente... Por exemplo, a drenagem, né? Existe uma lei para drenagem de prédios. Se você não tem, vai regularizar um prédio, você faz a drenagem, você tem que plantar X mudas de árvores. Por que não árvores frutíferas? Se nós temos uma carência de alimentação, por que não plantar? Eu acho que essa sua dúvida pode ser, inclusive, entrar para esses debates aí que a gente pretende. Nós temos, né, Belo Horizonte, nós temos cidades que são até famosas por conta do quê? De tantas árvores frutíferas que tem. Né? Então, não é verdade? Você planta um abacate, puxa vida, alimenta uma criança, alimenta as pessoas, entendeu? Agora, coincidência ou não, você sabe que eu sou muito bocudo e muito franco, justamente porque a gente não tem rabo preso. Mas as árvores são obrigadas a plantar em todos os sentidos, tem algum político no meio que tem um viveiro de muda, entendeu? Então, eu acho que... Vamos trabalhar justo, aproveitar a prefeita nova aí, vamos, né? Eu acho que esse fórum é para isso mesmo. Para a gente pensar, rever... Uma coisa de bom senso, nós vamos... Senão não adianta a gente estar aqui perdendo tempo. Eu estou aqui por quê? Eu pretendo ajudar a cidade no todo. E ajudar desde o pessoal de baixa renda, como de alta renda, no todo. Eu acho que tem que estar bem a cidade para todo mundo. Olha, a pessoa que está bem lá embaixo, ele está ajudando você, está ajudando o outro, está gerando emprego, está gerando imposto, está saindo no hospitais, está tudo. Então, acho que é por aí. Acho não, eu tenho certeza que é por aí, né? Eu acho que é bastante importante. Essa reunião ela é gravada. A gente não pretende, nem teria intenção, né, de que nós fizéssemos nossas reuniões, o Conselho promovesse esses eventos, para depois morrer nisso aqui. Não é essa a intenção. Exatamente. Então, eu acho que a partir de agora, não sei, eu só vou verificar se tem mais alguém que queira fazer algum comentário, alguma coisa. Só para concluir, eu acho assim, esse pessoal, nós temos que dar um incentivo, nós temos que dar o start para eles, tá? Então, indo nesses bairros, nós temos que começar esse projeto. Eles, por si, você concorda que é difícil? Assim, eu acho que se a gente der um empurrãozinho,
vai para frente, entendeu? Eu me proponho ajudar, eu tenho certeza que você também, que nós já saímos, você se preocupa muito né, com isso, né? Você sabe que eu também me preocupo. Então, a gente dá um empurrãozinho para eles, sabe? De repente, uma reunião, dá uma instrução, entendeu? A prefeitura doou a árvore aí, para a gente plantar em canteiro. Poxa, vamos lá doar umas mudas, vamos fazer alguma coisa, sabe? Que é coisa que realmente a gente vai ajudar, a gente vê acontecer, entendeu? Eu tenho certeza que a gente vai ser notado no Brasil e bobear no mundo inteiro para fazer uma coisa assim daí, entendeu? Eu acho que é exatamente esse o papel, né? O papel, especialmente do conselho. Você é conselheiro, eu também faço parte do conselho, que é a proposta e a luta por uma governança colaborativa, né? Que é a sociedade civil, o poder público, enfim, e a gente criando as políticas necessárias justamente para que isso tome corpo, né? Para que isso se torne. Às vezes são atitudes simples. Não vejo a horta como dificuldade, não vejo a horta, aliás, gostaria até de colocar um aspecto, o Nilson levantou a mão, mas se você me permitir, Nilson, só 2 minutinhos, eu vejo que a equipe do grupo da Vanessa, juntamente com outras secretarias, vem avançando ao longo dos anos, mas que naturalmente tem algumas coisas que precisam ser institucionalizadas, né? Elas precisam ser abraçadas. E é um projeto que eu entendo que em outras cidades do mundo acontece, muitas cidades do Brasil, e com uma preocupação, porque não tem como não ter, né? Nós vivemos uma cidade onde nós já verificamos os nossos dados não são bons, socialmente falando, né? Nós temos uma população com baixa renda, muito grande, então, na realidade, nós temos que nos preocupar, sim, com a geração do emprego, com a geração da renda, com a questão, a segurança alimentar das famílias e com a questão cultural, né, como a Ana Paula colocou, que venha desde a criança, e enfim. Mas a gente vê tantos outros projetos que são implantados, que são possíveis, que são rentáveis, que produzem efetivamente, mas que tem que criar uma cadeia, tem que criar um círculo realmente muito forte, desde para quem vender, como vender, a questão da capacitação, enfim, mas eu acredito que nós tenhamos essa capacidade, sim. Né? Tem aqui do lado, na cidade de Boracéia, você sabe o que a prefeitura faz? E é desse tamanhozinho, ela tem um maquinário, ela leva não só ao pequeno agricultor, não, entendeu? Ao médio também, ela leva o maquinário, ela gradeia a terra, ela vai lá, tudo deixa pronta para a pessoa plantar. Eu acho que, não agora, né, que a cidade eles assumiram, está tudo sucateado, mas na hora que der estabilizado, é uma coisa para a gente pensar. Com certeza. Obrigado, Maninho. Nilson, fica à vontade. Na verdade, só queria aproveitar uma deixa do Maninho, que eu acho que ele tem muita razão. Algumas cidades têm característica de terem árvores frutíferas. Eu lembro de Belém, não sei se vocês já estiveram em Belém, mas tem ruas lá que tem mangueiras. É uma maravilha, é uma coisa linda, parece um túnel de árvores. Bauru mesmo, a gente tinha a Avenida das Mangueiras, né? Que a Comendador da Silva Marta era cheia de mangueiras. Hoje existe uma ou outra só desse período. E eu acho muito interessante, se a gente conseguisse retomar isso, né? Com limoeiros, não precisa ser talvez árvores tão grandes, né? Ou, a não ser que tenham canteiros muito largos, né? Mas tem espécies frutíferas que são menores, mais delicadas, que a gente consegue até usar na arborização, acredito, como limoeiro ou coisas parecidas, né? Eu acho a ideia muito interessante porque, além de tudo, pode ter um uso social também, né? Mas eu acho bem legal. E só para lembrar que a gente já teve uma Avenida das Mangueiras aqui, que restam poucas, aliás. Valeu. Obrigado, Nilson. Será que tem mais alguém que queira fazer algum comentário? Acho que a Fátima e o Maninho estão com a mão levantadas. Não sei se eles querem comentar. Desculpa, eu esqueci de abaixar. Eu estou acostumado com o outro. É que eu não abaixei, eu já falei. Obrigada, gente. Tânia, se eu puder só complementar ali com a questão das frutíferas, nós tivemos um projeto com a SEMA, esse das hortas foi com a Sagra, né?
um com a SEMA, que era os pomares urbanos, SEMA e ONG Fruto Urbano, que é uma ONG especializada no plantio de frutíferas em meio urbano. Nós plantamos aproximadamente 1.000 frutíferas em Bauru, nos espaços públicos, né, nas áreas verdes aí da cidade, todas frutíferas, junto com a população. Depois, se vocês entrarem no Facebook, tinha metodologia de trabalho, as crianças faziam regadores, tinha certidão de nascimento das árvores, não teve vandalismo, e foi aproximadamente 1.000 pés de frutas que nós plantamos na cidade de Bauru entre 2019 e 2020. Então, eu penso que, como foi um projeto da SEMA, seja possível. O que precisa, eu acredito, que algumas iniciativas se tornem políticas públicas, estejam na agenda das secretarias, né? Até acho que o plano diretor pode contribuir com isso, indicando o que é importante, né? O que vai ser relevante fazer com a terra nessa cidade. E qual vai ser o objetivo da utilização dessa terra, porque a produção de alimentos é extremamente importante, principalmente para famílias que não têm uma situação econômica a ponto de comprar uma fruta, a ponto de comprar uma hortaliça, e também considerando a crise que nós estamos vivendo e esse momento de pandemia. Vanessa, se você quiser, acho que a gente também já vai indo para o encerramento, né? E se você quiser fazer uma fala, vou pedir para a Milena também, mas antes eu queria agradecer bastante também, olha, ao Peter, né, que é um dos conselheiros, na verdade é um grupo que todos somos voluntários, a todo mundo que está aqui participando. A gente pede até desculpa, porque muitas vezes acontece alguma coisa assim, né? Porque, na verdade, realmente é um trabalho de voluntariado. Todos que estão aqui, né, vocês também que estão ouvindo, enfim. Mas agradecer ao Peter, que, né, dá toda a colaboração, todo o respaldo, ao Júnior, eu não sei, o Júnior está na sala, o Júnior que faz a arte, o Júnior que ajuda, né? Então, sim. Então, Júnior, viu? Agradecer bastante, porque são pessoas que estão sempre assim, conosco, né, acreditando nessa... E principalmente, né, convidando vocês já antecipadamente para as próximas reuniões que acontecerem. Na verdade, não são as hortas, a gente vai tentar dar um encaminhamento aqui ao final dos trabalhos, mas, na realidade, para março, nós estamos programando provavelmente mais 2 encontros, e acho que serão 2 encontros também interessantes, são de assuntos variados, mas são assuntos que têm a ver totalmente com a cidade. Então, também nós nos colocamos à disposição para que, se as pessoas tiverem determinados assuntos que elas entendam que é interessante, alguma prática, alguma experiência que aconteça em outras cidades, que poderia ser importadas para Bauru, enfim, pode fazer contato com a gente, pode, né, nos dar ideias, se tiver convidados, pessoas que tenham assuntos interessantes, mas o que a gente quer mesmo, e a nossa luta é para que isso se torne um fórum onde Bauru tenha um espaço, que a gente tenha um espaço para pensar a cidade. Né? Então, é isso que eu queria colocar. Vou pedir para a Vanessa, então, fazer, Vanessa, as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, a presença e a paciência de todos e todas, agradecer ao Conselho do Município, dizer que eu fico à disposição enquanto servidora, né, mediante a autorização das minhas chefias, mas enquanto cidadã eu pretendo participar das reuniões do Conselho quando elas voltarem a ser presenciais, porque eu atuo na política urbana aí há 7 anos, né, e tenho estudado o tema, e creio que a gente precisa indicar alguns pontos aí na área social para a gente conseguir avançar. Estou aí na discussão da revisão do plano diretor, é uma discussão que a gente pensa, né, a cidade para aproximadamente 10 anos, né, e eu queria deixar a reflexão de que cidade que a gente quer para daqui 10 anos. Isso vai depender das nossas escolhas hoje, né, em todas essas discussões, nas legislações que vão ser propostas, no uso dessas áreas, né, de como a gente vai democratizar essa cidade. Bauru é uma cidade muito desigual,
onde a pobreza está escondida. O Márcio não está aqui hoje, mas ele é especialista nisso, né? Ele fala, né, que as cidades médias, a pobreza está escondida. Se você caminhar por Bauru e você ficar no circuito Centro e Zona Sul, pode ser que você nem encontre a pobreza. E ela é muito grande, ela é gritante, e a gente precisa criar instrumentos para combater a pobreza, para as pessoas terem a oportunidade de superar essas situações que elas vivenciam. Quero dizer que contem comigo, né, lógico, para fazer a defesa desse público, né, que é o público com o qual eu trabalho, e colocar aqui a árvore. É um equipamento de saúde, as maiores cidades do planeta estão investindo em árvores, porque isso é repercussão na saúde da população. Acho que o modelo que a gente adota é um modelo que não trabalha a prevenção, eu falo de todas as políticas públicas, inclusive da habitação. Hoje a gente está patinando na cidade de Bauru, porque a gente não tem um setor justamente para cuidar disso, e aí a gente está com essa repercussão de todas as situações habitacionais que a gente tem hoje na cidade. Colocar que é importante a gente discutir legislação e orçamento, senão vocês vão encontrar eu na revisão daqui 10 anos do plano diretor e eu já vou estar mais estressada do que eu já sou, falando que ninguém fez nada, né? Porque é isso que tem acontecido ao longo dos anos. A gente consegue organizar um grupo de pessoas com muita boa vontade, mas isso não é o suficiente. Precisa de um investimento, precisa de orçamento, de legislação, institucionalidade, e para a gente garantir o compromisso, né? Para a gente garantir que as cidades sejam mais humanas, que as cidades sejam para as pessoas. Eu costumo dizer, cidade de gente, é isso que a gente precisa. E se a gente não abrir os olhos, se a gente não sair do Zona Sul de Bauru, a gente não vai ver o que acontece nessa cidade. Como eu vejo todos os dias, eu vejo essa discrepância, essa incoerência, essa desigualdade, e tento trazer isso de alguma forma para vocês aí, né, que não tem essa oportunidade que eu tenho, e para os outros que têm também, fazer coro e buscar. Hoje eu aqui estou vendo várias pessoas que estão envolvidas em vários projetos, pequenos, grandes, médios, junto com a gente, dentro do poder público e fora. Acho que esse compromisso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, e espero que vocês pensem que não é um trabalho que a gente fez e que só a gente é capaz de fazer, mas que se não vier através do Estado, fica muito difícil dele acontecer, e ele garante vida, saúde, sustentabilidade e oportunidades. Obrigada. Tânia, só lembrando uma coisa, vocês estão falando de pandemia, eu estou com um síndico aqui do condomínio, né? E nós estamos tendo muito caso de depressão nas pessoas, tá? Por causa de tudo isso daí, por causa do seu Dória, fazer todas as coisas aí, a gente fica meio assim, porque você não sabe o que é verdade, o que é roubalheira, a gente fica perdido com isso daí tudo, né? Bandido tem tudo quanto é lugar. Então, eu estou muito preocupado no sentido de vir, sabe, e de dar estímulo para esse povo, para ter união, já que não pode sair de casa, entendeu? Ter alguma coisa que fazer. É muito interessante esse projeto, que eu acho que até nessa parte ajuda, né? Não é verdade? Porque é um lazer. Eu, pelo menos, gosto, né, de plantar, gosto de, né, de vir. Agora, vocês falam muito da desigualdade de Zona Sul e Zona Norte. A Zona Sul gera emprego para a Zona Norte, entendeu? Agora, o que precisa fazer é destravar Bauru. Essa dificuldade para tudo. Eu não estava lá, eu não tive que mexer, brigar com todo mundo, me desgastar para vir no hospital em época de pandemia, que é o hospital que o Toninho Gomes está fazendo. Isso é um absurdo, isso é criminoso, tá certo? E eu fiz isso daí. Então, essas bandidagens, que eu acho que é acima de Zona Sul e Zona Norte, nós precisamos acabar com a bandidagem, acabar de ser hipócritas, entendeu? Acabar de ser, assim, esquerdistas ou petistas, né? Mas que gosta de andar de Mercedes, gosta de ditar normas, mas por trás fazem coisas erradas, sabe? Eu acho que isso é a questão sabe, de Deus, de ser humano, de tudo, entendeu? Eu acho que isso que a gente primeiro precisa ver. Vamos aproveitar quem está na administração agora, que é outro ritmo, que vai há mais de 20 anos, que esse pessoal, eu não diria a família da Zona Sul, mas eu diria as famílias tradicionais que sempre usufruíram de roubalheira no Bauru,
tá certo? Então, não seria Zona Sul e Zona Norte. Nós temos pessoas na Zona Norte, tem Zona... São aqueles Gerson da vida. Isso que nós temos que acabar. Eu acho que nós já limpamos com a prefeita eleita agora 80% dessa turma. Boa noite. Eu vou pedir, mas eu acho que na verdade nós é um caminhar juntos, né? Eu acho que é a gente achar meios e mecanismos realmente para que a gente possa evoluir de uma forma maior, né? Assim, de uma forma mais solidária e ao mesmo tempo resolvendo problemas que são bastante que nos aflige muito, né? Então, eu acho que são, às vezes, pequenos projetos que podem se tornar realmente grandes soluções no futuro para a gente. E eu vou pedir agora para a Milena. Milena, você quer fazer uma fala? Eu já ia pedir a palavra. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que participou e também agradecer o convite que vocês fizeram para a gente, né? Foi muito bacana conhecer mais a fundo o processo das hortas em Bauru, e não só em Bauru, em outros lugares, né? E quero pedir a continuidade, como vocês falaram, né? É muito legal a gente fazer uma reunião, todo mundo sai daqui muito afim de fazer 1 milhão de hortas por aí, mas aí isso passa, né? Igual a gente conversou nas nossas reuniões. Aí muda o prefeito, aí ninguém dá continuidade a essa política. Então, acho que legal que a gente continue nos fóruns, contem com a gente. E a gente produziu uma grande reportagem sobre as hortas, não só em Bauru, mas em outros lugares, São Paulo e tudo mais. E aí ela vai sair nessa semana na página do Voz do Unicea. Se vocês quiserem acompanhar, lá a gente falou com o secretário da Sagra, a gente falou com outras hortas, acho que fica bem legal também para a gente se inspirar. Então, eu vou sugerir, Milena, que depois você encaminhe para a gente a reportagem, tudo, porque a gente coloca nos grupos, né? Porque tem o grupo do conselho, tem o grupo dos delegados, enfim. E a gente vai repassando, né? Tá bom? Mas eu agradeço bastante. Eu acho que tá junto aí com essa moçada, né? Que tem uma vontade mesmo. E eu acho que aqui nós estamos assim, vamos juntar pessoas que tenham a mesma ambição, a mesma vontade, o mesmo desejo. Acho que é isso que é importante, né? Muito obrigado mesmo, viu? A você e todos os meninos aí, tá bom? E, pessoal, eu acho que nós podemos finalizar. Eu acho que foi, assim, fico muito contente, porque é um assunto realmente que eu acho que é para que a gente saia daqui pensando de que forma, de que maneira e o que podemos fazer realmente para tornar isso não uma iniciativa, às vezes, de um grupo dentro da prefeitura, uma iniciativa pessoal, porque, na realidade, quem trabalha com essas coisas acaba se tornando até mesmo ativista, né? Mas, na verdade, no sentido de que seja perene, de que não importa, na realidade, determinado, se é o secretário ou o prefeito que queira ou que não queira, mas a gente aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade de realmente construir política pública. Política pública em que fique claro quais são as regras, os incentivos, o que é possível fazer, da onde poderão vir os recursos, né? Até porque a gente tem que lembrar que uma população bem alimentada reduz o gasto com saúde, né? Um terreno bem ocupado reduz o gasto com o lixo, com a sujeira e tudo mais. Existem experiências fantásticas de hortas, onde em lajes, né, em tetos de grandes empreendimentos, que são políticas que podem ser adotadas, com compostagem de alimentação. Eu acho que está no momento em que Bauru precisa caminhar e pensar na questão de sustentabilidade, na questão da sustentabilidade ambiental, social, sabe? Ampliar a questão da renda, ampliar a questão do emprego, e é isso que a gente queria hoje trazer, e para que a gente saísse pensando em tudo isso. Como proposta, eu faço aqui, no sentido do quê? O conselho, né, por meio a gente verifica depois, aí com o Márcio, alguns membros, e o Nilson, que esteve aqui presente, secretário de Planejamento, que é de extrema importância nisso, o Jorge, né, que eu também tive a oportunidade de conversar, e sei que é uma pessoa que tem um desejo de que isso avance, para que a gente possa aí
pensar realmente, trazer ideias, conhecer locais. Estamos no momento da pandemia muito difícil, mas seria um prazer imenso conhecer o que se faz em São Paulo, conhecer o que se faz em outras cidades, não é verdade? Para que a gente possa construir isso juntos. Então, eu deixo isso aqui como um desafio final aí da nossa reunião. Tá bom? Se alguém quiser fazer uso da palavra, fica à vontade. Senão, a gente vai encerrar. Então, gente, boa noite a todos. Obrigado por tudo, né? E contamos com todos vocês. Maninho, contamos com você. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Contamos com todos que estão aqui, que queiram realmente nos auxiliar aí na construção dessas políticas, tá bom? Muito obrigada a todos. Viu? Tchau, Tânia. Bom final Tchau de semana, para todos. pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.